Sejam muito bem-vindos ao Pingas e Tombos. Eu sou o Nicolas, CEO de empresas e homem de negócios há mais de 30 anos. E em todos esses anos, eu percebi que um fator importantíssimo do sucesso são os acertos, a atitude, a determinação, as superações, que são as pingas. Mas que o fracasso, os erros e os perrengues são tão importantes quanto as pingas. Por isso o nome Pingas e Tombos. Esse é um podcast para você se inspirar e aprender com os erros e acertos de pessoas de muito sucesso. E hoje eu tenho o prazer e honra de receber Marcelo Munerato. Marcelo, tudo bem com você? Prazer imenso de você estar aqui. Eu sei que é fim de ano, né? Você está corrido, mas enfim, agradeço demais você estar com a gente. Querido Nicolas, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui com você hoje. E parabéns aqui por esse projeto que está espetacular. Parabéns mesmo. Marcelo, eu queria começar fazendo uma observação, né? Quem ainda não te conhece, o Marcelo é daqueles que vende gelo para esquimó. É daqueles que em velório faz todo mundo sorrir. Quando entra no recinto, ele sempre tem alguma coisa especial, alguma coisa positiva, né? Até pela tua espiritualidade que a gente vai cobrir. Né? E eu queria só fazer esse reconhecimento, né? Obrigado, a gente já se conhece há bastante tempo, mas eu queria começar, Marcelo, perguntando, né, quem que é o Munerato? Você pode se descrever aí, contar um pouco para as pessoas, por gentileza? Com muita honra, Nicolas. Obrigado mais uma vez. Sabe que eu acredito que quando nós nos definimos, tem muito a ver com os nossos valores, né, com os nossos princípios. Então, uma vez numa entrevista, me fizeram essa pergunta e acabou saindo assim de uma maneira espontânea. Eu vou tentar dizer a mesma coisa. Eu me defini assim, como uma pessoa, um homem que tem fé inabalável em Deus, amor incondicional pela minha família, lealdade absoluta pelos meus amigos, dedicação incansável ao trabalho, cuidado com a saúde física, mental, emocional, e também que procura, dentro da medida do possível, das capacidades, possibilidades, ajudar todas as pessoas que cruzam o meu caminho, que estão ao meu redor. É isso. Agora, tem um problema nisso aqui, né, pô? Da forma como você descreveu, a Renata vai ficar com ciúmes, pô. Você família. Família. O melhor partido aqui do... Pá, Deus, família, saúde, amigos, está aqui os valores, e acho que isso tem tudo a ver com a forma como a gente pode se definir. Mas é uma bela definição, Marcelo, bela definição. Vamos lá, queria que você contasse um pouco da tua trajetória, né? Assim, não só, enfim, pessoal, profissional, para que as pessoas entendam, né? Quer dizer, tem todo um sucesso aí que foi construído ao longo de muitos anos, né? Você pode dar uma palhinha, por gentileza? Uau! Então eu vou começar, vou em pedaços, você vai me interrompendo, amigo, então eu faço breve e a gente vai, como você disse, o mais gostoso aqui é nos divertirmos nessa conversa, né? E, de novo, é um prazer imenso estar com você aqui. Nicolas, eu comecei assim a carreira profissional de uma maneira bem inusitada. Primeiro, eu fui estagiário do Banco do Brasil. Na verdade, mentira, eu comecei mesmo trabalhando com meu pai. Meu pai tinha um escritório no centro da cidade, fazia trading de sementes, fertilizantes e tal. Representava uma empresa alemã. Com que idade, Marcelo? E aí era assim, eu trabalhava nas férias. Saía de férias, ia para o escritório dele, fazia alguma coisa, mais atrapalhava talvez do que ajudava. Mas meu pai é um grande exemplo para mim, grande exemplo de homem, de caráter, de pai, de marido, enfim. E meu pai sempre me ensinou muito sobre o mundo do trabalho, né? Ele é uma pessoa que se esforçou demais, construiu, né, a empresa dele, assim, empresa de trading, então era um escritório pequeno, mas com muita relação assim, com a empresa alemã que ele representava, que também foi parte importante da nossa vida, esse contato, né, com os alemães que vinham para cá e tal. E aí, férias, eu ia para o escritório do meu pai, e aí eu saía com o office boy para fazer a entrega, eu ia levar, enfim, documentos do Ministério da Agricultura, fazia um monte de coisa. Então eu comecei a ter esse contato. Mas a minha carreira mesmo começou, vamos dizer assim, quando eu, na faculdade, era obrigatório fazer estágio, então eu fui fazer estágio no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Que era o sonho de todo mundo. Era o sonho de muita gente dos baby boomers, né, da geração X, minus, assim.
Enfim, e era um estágio que me permitia estudar de manhã, trabalhar 6 horas à tarde, pagava bem, ótimo. Aí entrei no Banco do Brasil através do CIE, que muitos dos nossos Super colegas claro. vão conhecer. Bom, fiquei lá alguns meses, fiquei uns 6 meses no máximo. E com todo o respeito ao Banco do Brasil, que é uma instituição que eu respeito demais, o estágio era chatérrimo. Era muito chato, porque os estagiários faziam tudo aquilo que os funcionários, né, não queriam concursados fazer. não queriam fazer. Mas eu tinha um grupo até de estagiários divertido. Bom, passado isso, eu tive que fazer uma cirurgia por causa de esporte que eu fazia na época. Eu fiz uma cirurgia de um cisto que eu tinha no fim da coluna e eu ficaria mais de um mês sem poder sentar. Nossa. Então, eu saí do estágio, fui para casa, me submeti a essa cirurgia e estava em recuperação. Quando chegou uma cartinha do CIE, esse negócio tá muito raiz, né? Mas fiz uma carta, porque era assim que se comunicavam não as era pessoas. telex, não. Não, Né? ainda chegamos lá. É assim que se comunicavam as pessoas nessa época, uma carta em casa do CIE, me convidando para fazer uma entrevista, que acho que eles faziam aqueles matches, assim, de banco de dados de candidatos de estágio, sabiam que eu tinha me desligado do Banco do Brasil. Bom, me convidando para fazer estágio numa empresa chamada Alexander McFarlane, que depois de muitos anos se tornaria Aon. Okay. Enfim, eu vou chegar lá. E aí, lá fui eu, não podia sentar. Então eu fui de ônibus, em pé, descia, mas podia caminhar já. Podia ficar em pé ou deitado. Cheguei, fiquei na recepção em pé. E aí uma senhora que depois foi a diretora responsável pelo meu estágio, que é a Maria Cristina Dias, uma pessoa também maravilhosa, com quem eu aprendi muito. Ela passava na recepção e falava, pode sentar, por favor, eu já venho. Eu falava, não, eu tô bem. Pode sentar? Não, eu tô bem. Enfim, acabou que ela me recebeu para fazer o teste, né? Porque era teste, né? Para fazer estágio. E você fez em pé? Aí eu disse para ela, olha, ela disse, o teste dura 1 hora e pouco. Eu falei, eu posso fazer em pé? Eu falei, como assim? Porque eu não posso sentar, expliquei. Ela disse, quando é que você vai poder sentar? Eu disse, devo ter alta em 1 semana. Ela falou, olha, nós não estamos com pressa, nós só temos uma vaga de estágio. É a primeira vez que a gente resolveu, né, enfim, ter um estagiário. Então volta daqui a 1 semana quando você tiver alta. E assim foi. Voltei 1 semana depois. Fiz o teste assim, meio sentado. E acabei passando. Deus sabe, né, os caminhos que a gente trilha. Acabei passando então no estágio. Comecei a minha carreira como estagiário da Alexander McFarlane, que era uma joint venture no Brasil de uma corretora de Nova York chamada Alexander & Alexander, que já era uma das maiores do mundo no B2B corporativo. E essa Alexander & Alexander foi comprada pela Aon em 97. Isso estou falando, meu amigo, em fevereiro de 1990. Então, eu comecei na Aon, vamos chamar assim, né, na sua predecessora Alexander & Alexander, em fevereiro de 1990. Você imaginou que depois de tralalá de tempo, eu nem sei quantos anos, Marcelo, 30, acho que mais 35, de 30, acabei né? de fazer 35 anos. Você imaginou quando você começou que você ficaria tanto tempo numa empresa? Jamais. Jamais. E eu acredito que essa seja também uma boa mensagem aqui, né, para os telespectadores, não sei se é assim que se chama, de um podcast, isso é coisa de televisão, né, Nicolas? Mas aqueles que... Eu ainda chamo propaganda de reclame, então estamos no mesmo. Estamos na mesma linha, amigo. Aqueles que terão a oportunidade de, né, ver no teu canal, que está espetacular, com entrevistas com grandes, enfim, pessoas amigas até, e grandes executivos, que elas possam ter também isso como um ponto de reflexão, insight. Jamais. Eu entrei porque eu tinha que fazer mais 6 meses de estágio, porque para me formar eu tinha que ter 1 ano de estágio. Tinha feito quase 6 meses no Banco do Brasil. Falei, beleza, faço aqui um estágio de 6, 7 meses e vou para outro caminho. Só que ao completar menos 6 meses, em julho daquele mesmo ano, 1990, me fizeram a proposta para ficar efetivado como colaborador, funcionário, enfim, full time. Eu obrigatoriamente passaria a faculdade para a noite, e assim foi. E aí comecei, 35 anos. Eu jamais imaginei ficar todo esse tempo. Eu jamais imaginei fazer uma carreira, enfim, que acabasse me levando a ser o presidente da Aon Brasil por 6 anos, né, de 2013 a 2019. Depois ter essa oportunidade espetacular de trabalhar na área da América Latina, que é uma região fascinante da Aon.
enfim. E tantas coisas aconteceram, sabe, Nicolas? Me passa aqui um filme, tantos líderes, gestores, inspiradores, chefes, né, como nós chamávamos, né, amigo, que eu tive, assim, poxa, que me ensinaram, me desafiaram, me inspiraram. E eu posso depois, ao longo da nossa conversa, se você me permitir, deixar aqui registrado um agradecimento a cada um deles, né? Enfim, que ao longo dessa trajetória, pincelando, foram me forjando o profissional que eu me tornei. Porque quando você começa, né, você tem alguns traços da sua personalidade, de comportamento. Eu diria que valores você não muda, né? Valores e princípios você não muda, você só amadurece. Mas a gente aprende, né, amigo, a ser profissional todos os dias. E foi assim que aconteceu nesses 35 anos. Eu continuo na Aon, agora numa posição regional aqui da América Latina, como líder de um segmento que nós chamamos de Enterprise Clients, que são os nossos mais importantes clientes do mundo inteiro, são 500 clientes globais, e tem uma representatividade importante na América Latina. Eu sou líder para esse segmento. Então, assim, uma oportunidade espetacular também de estar conectado com o time global da Aon. Isso culturalmente também é impagável, né? Enfim, e assim vai. Eu até estou estranhando que você não veio com a camiseta da Aon, com a mochila da Aon, com o O boné da Aon. Aon. É que eu achei que não podia fazer merchandise aqui no podcast, então eu me segurei hoje. Mas olha, na próxima eu virei. Para quem não conhece a Aon, gente, a Aon é uma das, se não a maior, é uma combinação de corretora, com consultoria e tantas outras coisas, mas essas duas são os pontos centrais. Marcelo, aqui que você acredita essa tua história de sucesso de 35 anos, o que você acha que foram itens que te ajudaram a ter essa estabilidade por um lado, né? Porque afinal de contas você não saiu como tantos de nós, né? Que a gente às vezes cansa da empresa, ou enfim, Sim. não bate, e a gente sabe que provavelmente nessa tua trajetória de Aon houve altos e baixos, como tudo na vida, né? Mas você, de alguma forma, você foi evoluindo, e é o que você acabou de falar, né? Você teve, assim, embora foram 35 anos, mas foram 35 anos dinâmicos, né? Onde você quase que teve que se reinventar, imagino eu, ao longo do tempo. A que características suas, skills, enfim, princípios, valores, você acredita esse teu sucesso de permanecer, diga-se de passagem, extremamente relevante numa empresa tão grande, né? Uma líder de mercado. Enfim, queria conhecer um pouquinho. Obrigado, amigo. Para contextualizar e chegar no ponto da tua pergunta, né? Quando eu me uni aí a Alexandra, que depois se tornou Aon, naquela época éramos assim 50 funcionários no Brasil. Hoje somos 1.500 praticamente no Brasil. No mundo eu nem tenho ideia naquela época, em 90, quantos éramos. Hoje somos 60 mil colegas no mundo inteiro, né? Com sede em Londres, com uma outra sede, assim, de fato, em Chicago, você conhece bem. E aqui na América Latina somos 4 mil colaboradores. Então é uma empresa que realmente foi crescendo. E não eu digo isso, sabe, amigo, e não é a mesma empresa. Por várias razões, né? Como você já viu acontecer em muitas organizações, tanto brasileiras como multilatinas, como globais, as organizações vão se transformando. Então, se você me perguntar, talvez 3 coisas que eu pudesse ir pensando aqui. A primeira delas, eu diria que é a dedicação. Eu sempre fui dedicado ao que eu estava fazendo. Eu nunca fui... uma época eu era mais perfeccionista. Eu fui aprendendo que isso não agrega tanto valor. E fui aprendendo a ser... Mas como dedicação você entende compromisso? Compromisso, comprometimento. Dedicação, comprometimento. Assim, com meus clientes, comprometimento com a organização, com os meus gestores. Nunca tive, sabe? Isso aprendi muito com meu pai. Eu nunca tive, sabe, nenhum problema. Chega cedo, sai tarde, trabalha longas horas. Um cliente me ligava no fim de semana, eu achava o máximo, porque o cliente estava precisando de mim. Então, eu acho que isso fica também como uma mensagem, sabe, para aquelas pessoas que hoje têm mais restrições, né, talvez os jovens entrando no mercado de trabalho. A dedicação, o comprometimento, diria que foi um dos pontos. Sem dúvida que me fez crescer aí na carreira de uma maneira que eu nunca planejei.
mas acabou acontecendo. Segunda coisa, eu diria, acho que assim, a facilidade de comunicação. Isso não tem jeito. Claro que eu acabei numa vertente... Eu comecei na área administrativa, né? Porque eu fazia administração de empresas. Então, eu trabalhei no RH, na área financeira, na cobrança, enfim, um monte de coisa. No DP, que na época não chamava RH, né, Nicolas? Chamava DP. Fazia... Você acha que você teria sido um bom DP, não? Pô, eu fui ótimo de DP. Eu costumo dizer que a coisa mais estratégica que eu fazia quando eu fui estagiário do DP era folha de pagamento. E que eu pagava em dia direitinho ali e tal. Depois que eu até fui efetivado, fiquei no DP, RH um tempo. Eu fiz a primeira lista de descrições de cargo da Alexander, da história. Caramba! Foi muito interessante. Mas aí em 92 em função de uma série de mudanças na empresa, veio uma crise grande do mercado de seguros, grande. O mercado de seguros mudou de um mercado baseado em tarifas para um mercado mais de livre negociação, então as receitas caíram, foi uma época de bastante desafio, e aí eu mudei para a área comercial e não saí mais. Né? Fiquei, quer dizer, mesmo quando eu era presidente da Brasil, para mim o presidente tem que ser o primeiro comercial da empresa. Então, fiquei na área comercial. Então, diria que é segundo ponto. Primeiro, dedicação, comprometimento. Segundo, essa facilidade de comunicação me ajudou muito, sem dúvida. Ela é inata, Marcelo, ou você foi lapidando, aprendendo? Como é que é isso? Obrigado pela pergunta. As duas coisas. Eu diria assim, acho que é inata um pouco. Minha família toda tem isso. Minha mãe, meu pai. Minha mãe deu aula há muito tempo. É comum na minha família, Renata... Quando nós casamos, assim, um dos primeiros almoços em família, minha sobrinha, que tinha, sei lá, 6 anos, levantou e falou, quero falar umas palavras. Aí a Renata falou, pronto, já entendi tudo, a família inteira. Enfim, todo mundo gosta de falar em público e gosta de alguma maneira se expressar. Então, eu acho que tem um pouco de, talvez, de uma habilidade inata, herdada, aprendi na família, mas também fiz vários cursos, fiz Dale Carnegie, fiz o curso principal do Dale Carnegie, depois fiquei como instrutor assistente do Dale Carnegie tempo aqui no Brasil, junto com a né, fazer à noite, mas foi muito bom para mim. E fui fazendo algumas outras especializações, porque eu acredito que você pode ter habilidade, mas ela sempre pode melhorar, né, amigo? Então você vai aprendendo alguma coisa mais formal, enfim, e aí pode até valer um podcast só sobre comunicação. E eu diria que a terceira, que até outro dia, conversando com a Renata, minha esposa, que você conhece tão bem, aí você e a Gislaine são um casal que a gente admira muito, ela falou, Marcelo, eu tenho certeza que o que mais, por acaso estávamos falando disso, ela disse, o que mais fez diferença na tua carreira é a sua inteligência emocional. E aí tem tudo a ver, amigo, com o nome do seu podcast, Pingas e Tombos. A inteligência emocional, eu diria que foi para mim, assim, realmente... fundamental, porque é aquilo que você pode traduzir de várias formas, né? Engolir sapos, saber se adaptar. Eu, por muitos anos, o time da Aon vai reconhecer essa brincadeira, por muitos anos eu começava ou terminava minhas apresentações, já quando eu era diretor, vice-presidente, depois quando eu fiquei, enfim, tive a honra de servir a empresa como presidente uns anos, eu sempre começava com um slide de Darwin, que era uma frase de Darwin, que eu aprendi no MBA, que assim, né, a espécie que vai sobreviver não é a mais inteligente e não é a mais forte, mas é a que melhor se adaptar às mudanças. Porque na Aon que eu vivi, e eu acho que isso vale para muitas organizações, eu acredito mesmo, as organizações mudam o tempo inteiro, especialmente nos dias de hoje. Então, a inteligência emocional acho que é fundamental. E depois que eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer um amigo comum nosso também, que é o Carlos Aldan, e a Kronberg, inclusive a Sandra, a esposa do Aldan, estudou comigo na faculdade, foi da minha classe. É mesmo? Fazíamos trabalhos juntos, então acabamos nos reencontrando quando nos encontramos lá no Experience Club, né, no fórum com o Carlos Aldan, e eu fiquei muito próximo do Aldan. Hoje estou como um conselheiro consultivo pro bono da Kronberg, que é a empresa dele, que eu diria que o Dan é a maior autoridade em inteligência emocional na América Latina, indiscutível. E fui aprendendo muitas coisas lá, mas ele me disse, Marcelo, isso você faz naturalmente. Você não leu esse livro, você não passou por essa certificação, mas é algo que é natural. Então eu diria que talvez seja um presente que Deus me deu e que eu tenho que ser
grato, né, por esse dom que Deus nos dá dons, talentos, e a gente tem a obrigação de multiplicar, né, como fala a parábola dos talentos. E a gente tem que multiplicar esses dons. Então, eu diria que uma forma que eu procuro multiplicar esses dons também, seja no trabalho, mas seja também, de alguma maneira, ajudando as outras pessoas que estão ao meu redor, para que elas também possam, com um pouco mais de inteligência emocional, ter uma vida mais próspera e mais feliz. Agora, Marcelo, você bateu num ponto que eu acho super importante, né? Se fala muito de inteligência emocional vamos dizer, o espectro é grande, é o que você falou, né? O Aldan estuda isso há muito tempo e tal, e as teses são muitas, inclusive agora a gente está aí enfim, a própria, existe a NR1, etc., para empresas. Verdade. Enfim, isso tudo tá virando algo muito mais formalizado, inclusive, porque se reconhece que esse é um dos problemas, ou algo que as empresas precisam, de alguma forma, estar mais ativas. Verdade. Agora, o meu ponto para você é o seguinte, né? Poxa, você falou de família. Uhum. Você falou de espiritualidade. E quando você fala de saúde emocional, o que me remete, conhecendo você, né? Porque todos nós aqui, nós somos uma combinação de energia e vibração. O que você acha, né? Porque, assim, o que eu vejo quando a gente se encontra, tá? É que o Marcelo vibra sempre numa energia positiva. Poxa, obrigado. Né? E essa vibração, ela contagia. Isso você acha que ajuda você, né? Porque a energia emocional está associada com equilíbrio, está associado com você receber muitas vezes pancadas ou energias negativas que você, de alguma forma, não retém. Né? Você aprende a como meio que se livrar, né? São pedras no caminho. Como é que você vê isso, né? Como é que você lida com isso? O que você pode dar de insights para a galera que... Porque, assim, hoje em dia, né, eu estava vendo outro dia, inclusive, essa semana, um comediante americano dizendo o seguinte, olha, hoje, as nossas crianças e adolescentes estão no mesmo nível do que nós considerávamos pacientes psiquiátricos nos anos 50. Uau. Então, esse tema, de alguma forma, precisa ser explorado. Muito. Eu acho que ele é muito maior do que apenas dizer, olha, puxa, é uma questão de você ter centro, foco, ter pensamento positivo. Enfim, queria que você compartilhasse um pouco, porque, afinal de contas, você tem essa prática que salta aos olhos. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Nós tínhamos um amigo... que é japonês, que um dia encontrou a Renata e falou assim, ele é assim mesmo? Ele está fingindo, né? Isso é um ator. Nicolas, de uma certa forma também, eu diria que é um dom que Deus nos dá, assim, de maneira gratuita, mas que isso traz uma responsabilidade, né? O dom de você poder ter a capacidade do equilíbrio. Também, dias atrás, a Renata lembrou de um episódio em que eu estava com ela, a gente ia começar a jantar. E é bom contar histórias, que as histórias são guardadas, né? E aí eu ia pegar a garrafa de vinho, chegou uma ligação. E era uma ligação da Aon, já era tarde, sei lá, 8 horas da noite. Peguei e comecei a falar. E ela disse, Marcelo, você visivelmente ficou assim, transtornado. Ela falou, a sua veia saltava aqui, assim, de nervoso. E ela falou, bom, acabou o jantar. Acabou, deixa eu guardar tudo, porque ele vai acabar essa ligação. Jantar romântico. Já era esse jantar. Ela falou, você estava transtornado e você falava algumas coisas, escutava, você ficou vermelho. Quando terminou a ligação, eu desliguei e falei, meu amor, você quer vinho branco ou tinto mesmo? Ela falou, não é possível, porque você acabou de fazer. Ela falou, não sei o que aconteceu, mas é algo grave, você estava transtornado, como é que você já... Eu falei, não vou resolver isso agora. Já entendi, é um problema, já anotei, amanhã eu resolvo.
agora vamos jantar. E isso, eu diria, amigo, é uma das formas em que a gente tem que buscar o equilíbrio na vida. Eu não acredito nessa separação, né? Vida profissional, vida pessoal, vida... Somos seres humanos que temos, somos né, todos integralmente conectados. Então, nós sim cumprimos papéis, né? Desempenhamos papéis na família, na organização, você agora nesse papel novo aqui de entrevistador, de empresário, nós desempenhamos vários papéis na vida. Mas em todos esses papéis que nós desempenhamos, algo tem que ser a linha mestra de como somos, né? E eu diria que talvez assim uma sugestão para você atingir o equilíbrio é entender quais são as prioridades da sua vida. Eu não vou chegar em casa, já cheguei em casa depois de problemas homéricos, eu não vou descontar isso nos meus filhos, né? Eu não vou descontar isso na minha esposa, porque não faz sentido. Ali eu tenho que, pelo contrário, eu tenho que ali buscar um respiro, energia, né? Alegria de estar com os filhos, alegria de estar com a esposa, onde também na família a gente tem situações difíceis, né? Onde como é que você tem que ter energia também para estar junto à família, ajudar, passar pelas situações difíceis, mas para que isso seja sempre uma forma de você recarregar essa energia. E eu acredito, sem brincadeira, amigo, que às vezes, essa vibração positiva tem tudo a ver com aquilo que você me deu a oportunidade de falar logo no comecinho desse nossa super agradável conversa, né? Quais são os nossos valores, né? Deus, a família, a saúde, enfim, o que você acredita é o que tem que fazer valer na sua vida. Agora, uma dica prática que até vários especialistas falam, e o Aldan fala muito, é você sempre que tem uma emoção negativa, uma emoção que te impulsiona a uma reação negativa, você tentar fazer aquele famoso sequestro da amígdala, que dá para pesquisar aqui no YouTube, né? Você tentar tirar aquilo daquele teu cérebro reptiliano de reagir, de ser nervoso e respirar. Então, respirar fundo. Tem uma outra técnica que é você contar até 10 ou fazer uma conta muito difícil, que aí você tira um pouco da emoção e volta um pouco para o equilíbrio da razão. E, além disso, também fazendo pensar que uma das coisas mais importantes em tudo o que acontece é perguntar o que tem de bom nisso. Estamos no trânsito. Começa uma chuva torrencial em São Paulo. Você pode fazer alguma coisa em relação a isso? Você não pode. Então, eu comentei outro dia com um cliente, numa conversa, né, naquele livro do Viktor Frankl, o nome em inglês é Man's Search for Meaning, mas acho que o número em português é Em Busca do Significado, algo assim. Que é um médico que ficou no campo de concentração de Auschwitz, judeu, né, muitos anos, e ele tem como cerne do livro é isso, né? Entre o estímulo e a nossa resposta, o estímulo externo, qualquer que seja, e a nossa resposta, está aí o nosso maior poder. E eu descobri, recentemente, que tem algo muito parecido na Bíblia, no livro de Provérbios, escrito por Salomão, rei Salomão, filho de Davi, que fala a mesma coisa. Então, na verdade, eu sei que a sabedoria ela vai se multiplicando ao longo do tempo de diversas formas, né? E ele diz exatamente, entre o estímulo e a resposta está o nosso maior poder. Eu não tenho nada que eu possa fazer em relação, nesse momento, ao trânsito, a não ser olhar o Waze novamente, né? Busco aqui uma solução. Mas o que eu posso fazer com esse momento que eu vou estar parado no trânsito? Quais são as coisas boas que eu posso fazer, como um momento para reflexão, um momento para ligar para o meu amigo Nicolas e me preparar para o podcast, para falar com meus pais, com a minha esposa, com meus filhos, qualquer coisa para trabalhar. Hoje a tecnologia nos permite isso. E eu vejo as pessoas deixarem uma descarga de emoções negativas e de estresse tomar conta da sua vida, né, naquele momento, naquele dia, por um estímulo externo. Nós sempre temos o poder da resposta. Isso eu tenho certeza, amigo. Certeza. Enfim, situações de trabalho, podemos falar muitas. Mas Marcelo, eu só queria pegar esse teu caso do trânsito. Porque acho que você abordou e são duas coisas acho, importantíssimas para a gente exemplificar. Né? Você já falou uma. Gente, o trânsito está pesado, você eventualmente vai se atrasar, foge ao teu controle. Foge ao teu okay? controle. Então, caramba, foge ao teu controle,
o que eu consigo aprender, o que eu consigo aproveitar Desse momento. dentro desse novo cenário, que não era o cenário que eu antecipava, eventualmente não é o melhor cenário, não é o cenário que me agrada, mas, enfim, a vida como ela é. E tem a outra condição, que é o seguinte, nesse mesmo trânsito, muitas vezes você está lá dirigindo o seu carro, e aí passa alguém e te corta. E aí, meu amigo, você tem duas opções, né? Uma delas é você pegar toda essa energia negativa daquela pessoa que te cortou e você assimilar e vai atrás e não sei o quê, e xinga, etc, etc. Ou você olha e fala, gente, ou essa pessoa está com mais pressa do que eu, ou essa pessoa brigou com a esposa, ou aconteceu alguma coisa, ou está mal de grana, enfim, seja lá o que for. Passar bem, que ele passe, que ele siga, mas aquilo não me pertence. Exatamente. Né? E quando a gente faz esse exercício, Espetacular. né, te liberta. É Você transformador. fala, nossa, gente, para que eu fico carregando peso extra Claro. se não é necessário? E aí, amigo, você traz mais uma característica que eu diria que é fundamental para a nossa vida, seja como líder empresarial, como executivo, enfim, como membro de família e como amigo, que é a empatia. Nesse caso, a empatia por até quem você não conhece, mas algo pode estar acontecendo com essa pessoa. E aquele livro do Stephen Covey, que também é um autor que eu adoro, né, que escreveu aquele Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o título não é tão bom, mas o livro é excelente. E primeiro ele fala essas duas coisas, né, eu já usei isso em várias reuniões com o time na Aon também, aqueles círculos, né, um círculo você tem um círculo que você tem como controlar, né? Que é o que você falou. Aqui, o que eu fizer, eu realmente interfiro. Você tem um outro círculo, esse é pequenininho aqui. Eu tenho um maior, que é o nosso círculo da influência. Eu não tenho total controle, mas eu posso influenciar de alguma maneira. Né? Positivo. E tem um terceiro ciclo enorme, que é o ciclo da atenção. Eu só posso entender o que está acontecendo porque eu não tenho nem controle e nem influência. Agora, se esse ciclo, de alguma maneira, impacta a minha vida, aí volta a isso que você acabou de falar. O segredo está na sua resposta. Seja para você desejar o bem para aquela pessoa que te cortou, porque ele pode ter no hospital, levar o filho que está doente no carro, você não sabe. Né? Seja para aquela pessoa que, enfim, de alguma outra forma fez algo que te desagradou, em qualquer situação. Nós não conhecemos o íntimo das pessoas. Então não nos cabe julgar. Né? Também um ensinamento cristão muito importante. Não julgar o outro. Né? Porque se você julga o outro, você está exercendo um poder que não te compete. Né? Mas você tem que muito mais compreender o outro do que julgar. Acho que isso é fundamental e vale em todas as esferas da vida. Agora, Marcelo, você mencionou um item, de novo, outro item super importante, que é a questão da influência. A questão da influência, só para a gente entender, porque muita gente olha e fala, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Pô, eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo, é fulano, é beltrano, todo mundo é culpado, menos eu. E aí, a questão da influência, ela meio que esse conceito da influência, ele tira uma boa parte desse vitimismo, porque... É claro, gente, assim, pô, você está passando pela estrada, caiu o barranco em cima de você, não tinha muito o que fazer, uma infelicidade, uma coincidência. Agora, em geral, não é isso, né? Quer dizer, pô, não atingir as metas do mês, ou não conseguir entregar o projeto como deveria, ou não estou conseguindo liderar a minha equipe como deveria. Exatamente. Sempre tem um componente mesmo quando você está com cliente, ou no teu caso, você deve tratar muito com vamos dizer, com a matriz. Sem dúvida. Caramba, né? Você não é uma vítima, você pode influenciar aqueles que ou estão mandando você, ou a quem você serve. Você entende dessa forma? Faz todo sentido. Marcelo? Todo sentido. E isso tem a ver com protagonismo, né, de todos nós. Você me fez lembrar, a Aon, como consultoria, fez um estudo muito, muito amplo. Já de uns 2 anos para cá, ela lança uma atualização desse estudo todos os anos. Começou há 3 anos. Que nós chamamos de mega tendências, mega trends. Que são as tendências do mundo atual que influenciam
todo o ambiente empresarial, enfim, todo o mundo dos negócios. 4 tendências. Influencia a sua empresa, enfim, você agora como empresário, influencia uma grande organização global, influencia o mercadinho aqui da esquina. Essas 4 tendências são, é fácil em inglês, que é TTWW, né? Trade, Technology, Weather e Workforce. Então, as transações comerciais, né? O trade, a tecnologia, depois a parte de clima, weather, né? Enfim, não precisa falar muito, né? Clima, todos os dias estamos vendo novidades assim nesse campo de catástrofes climáticas, infelizmente, e a força de trabalho, as pessoas. Essas 4 megatendências não operam de maneira isolada, elas têm uma intersecção. E eu vou chegar no teu ponto da influência. Elas impactam, influenciam tudo o que a gente faz no mundo do trabalho, mas também no mundo, enfim, na nossa vida pessoal. Tecnologia, e para dar um exemplo, né, força de trabalho e tecnologia. Vários estudos já apontam que até 2030, que é amanhã, 2030, daqui a 4, 5 anos, você vai ter 40% das funções que existem nas organizações hoje transformadas ou ultrapassadas em função da inteligência artificial. Isso é um fato. Né? Como eu posso influenciar essa tendência, como, enfim... Ela virá, né? Ela virá. Como eu posso influenciar para que isso seja o melhor para mim, para a minha empresa, para o meu time, para os meus colegas, para a minha família? Como eu posso fazer com que isso... Veja, é algo que é um dado, vai ser assim? A gente não tem certeza, mas tem muitas projeções. Catástrofes climáticas estão acontecendo por todo mundo. Faço a minha parte, mas também procuro ter uma atitude mais proativa. Nós lançamos uma ferramenta analítica interessantíssima que, ao nível do CEP, do Zip Code, se você vai construir uma nova sede para a sua empresa, Nicolas, nesse local, eu consigo te dar uma projeção de possibilidades de catástrofe climática naquele CEP para os próximos 10, vai até longe, mas se fosse para os próximos 10 anos, 20 anos. Então você consegue tomar uma decisão mais informada, que para mim hoje, o que mais a nossa empresa tenta fazer, e isso é um propósito muito importante, é ajudar com que os nossos clientes tomem as melhores decisões. Então, como é que nós influenciamos o ambiente empresarial? Contratação de seguro, transferência de risco é uma consequência. Né? Você coloca, existe capital no mundo dedicado a assumir risco, existem os riscos inerentes aos negócios. Então você faz um match, né? Uma combinação de capital com risco e você transfere os riscos. Mas tem riscos que você não precisa e nem consegue transferir. O mais importante é saber gerir esses riscos. Isso vale para o ambiente empresarial e vale para a nossa vida pessoal também, em diversas dimensões. Então, eu diria, amigo, que voltando, né, conectando todos esses pontos dessa excelente conversa, mais uma vez, temos que estar muito atentos a isso, porque se essas tendências vão continuar influenciando a nossa vida pessoal e empresarial, qual é a nossa resposta a isso? Aí está o nosso poder. Ser proativo, ser positivo. Eu lembrei de uma coisa que minha mãe falava, às vezes a gente acordava, tinha um passeio da família planejado, abria a porta, chovendo. Isso já acontecia no passado, né? Chovendo. Aí minha mãe dizia assim, alguém em algum lugar precisa dessa chuva. Um agricultor, alguém que está sem água, alguém precisa dessa chuva. Então, vamos dar graças a Deus pela chuva, vamos ficar em casa, não tem parque hoje. Vamos aproveitar. E está tudo bem. Então, são exemplos também de resiliência que a gente tem. E acho que é outra palavra fundamental nos dias de hoje, né? Resiliência. Sempre foi. Mas no mundo hiperconectado, hiperestimulado que nós vivemos e os nossos filhos vivem, a palavra resiliência também tomou uma proporção, uma importância muito maior. Marcelo, todo mundo fala de resiliência, mas como é que você traduz isso? Porque, cara, assim, resiliência, eu vou traduzir da minha forma. Todo mundo fala de resiliência como assim, seja o super-homem, seja o Homem-Aranha. Como é que você vê a resiliência para você? O que significa isso? Essa é uma ótima pergunta, amigo.
tanto no campo pessoal como na vida, na carreira, nós passamos por tantas dificuldades, né? Tantas situações difíceis. E eu diria que a resiliência, acho que uma das melhores definições que eu ouvi é aquela coisa assim, né, do galho de bambu. Tem um pouco de filosofia oriental aí, né? Aquele que fica cheio de neve, em vez dele se quebrar, né? Ele faz assim, ele faz o bending, assim, como é que fala? Ele ele encurva, a neve cai e ele volta. Inclusive é um dos vamos dizer assim, princípios do judô, né, como arte marcial, assim, do caminho, da suavidade, né, judô. Então, você cai que a neve sai e você volta. Quantas coisas nos pressionam, parece que a gente vai quebrar, né? Tanto na vida pessoal como na vida empresarial, parece que você vai quebrar e você volta. Você consegue, deixa passar isso e você volta. E aí tem tudo a ver com o que nós falamos minutos atrás. Inteligência emocional, equilíbrio, capacidade de ver o lado positivo, ainda que tudo pareça negativo, tentar encontrar ajuda. Acho que nós não falamos nisso, mas diria que a vulnerabilidade, felizmente, está na moda. Não há super-homem, né? Nem o CEO global daquela organização, nem o maior empresário, ninguém é infalível, ninguém é perfeito, perfeito só Deus. Então a gente consegue sempre ter a oportunidade de pedir ajuda e dizer que errou. Eu já tive no começo da carreira muita dificuldade com isso, né? Porque você chega uma hora que você é jovem, né? Você não pode falar que errou, né? Você tem que mostrar que você sabe a resposta. Principalmente quando você é jovem, liderando pessoas com mais experiência e mais idade. Né? Não tem dúvida. E você sabe que muitos anos atrás eu fui convidado para colaborar numa matéria da Você S.A. E essa matéria era sobre resiliência. Por acaso. Devo ter algum lugar lá em casa essa revista. Papel, não sei nem se ele existe digital. E eu contei essa história que você acabou de escrever, que não foi combinado, em avisar os telespectadores que isso não foi combinado. Mas exatamente quando uma das grandes oportunidades de carreira que eu tive foi quando eu saí de ser um gerente de contas, né, de clientes em São Paulo, e fui assumir a filial nossa, que era fruto de uma recente aquisição global. Nós herdamos uma filial em Belo Horizonte. E aí lá fui eu tinha 29 anos, cheguei na filial, quase todo mundo era mais velho que eu. Assim, os gerentes todos eram mais velhos que eu. Eu devia ser, então, o suposto diretor da filial de Belo Horizonte. E aí foi esse o tema, né? A matéria pediu para eu escolher um tema da carreira de resiliência, eu escolhi esse tema. Porque foi uma das experiências mais espetaculares. Até hoje tenho grandes amigos em Belo Horizonte. Fiquei lá 3 anos e, na verdade, aí falando, foi uma decisão tomada na época, o presidente da AIO, né, sabe, que era o Alastair MacFarlane, que era um escocês, e o Orlando da Costa. 2 nomes que qualquer pessoa do nosso mercado você conheceu muito bem. Muito querido. Orlando da Costa eu tenho no meu coração até hoje. Um gênio, né? O Alastair, um nome de negócios brilhante. E todos os colegas do nosso mercado de seguros que assistirem, tiverem o privilégio de assistir esse podcast, vão lembrar muito do Orlando da Costa e do Alastair MacFarlane. Foi uma decisão deles me mandar a Belo Horizonte, acho que eles queriam se livrar de mim em São Paulo. Mas depois eu tive o privilégio de ter como meu gestor direto, porque aí teve uma transição na empresa, o Alastair se aposentou, entrou o Fernando Pereira como vice-presidente das filiais. Aí eu, nessa época, comprou uma corretora de muito sucesso brasileira chamada Angra, e da qual vieram 4 sócios, 4 grandes líderes, com os quais eu tenho uma amizade assim, muito, muito próxima, uma amizade muito querida, uma admiração aos 4. Né? O José Felipe era o presidente, então passou a ser o presidente da EIO, veio da Angra, um dos sócios. O Fernando Pereira passou a ser um vice-presidente e cuidava de todas as filiais, então ele era o meu chefe direto nessa época. Felipe Figueira, que veio para liderar a filial Rio de Janeiro, depois tomou a responsabilidade pelas filiais todas, e o Marcelo Romburger, que inclusive foi presidente da EIO, me sucedeu, né? Quando eu saí da presidência, ele foi o presidente da EIO, e que ele era então o vice-presidente de resseguros nessa época. Então também 4 nomes assim de líderes tremendos. E o Fernando, nessa época, como vice-presidente, meu chefe direto em Belo Horizonte, e o José Felipe me ensinaram assim, lições diárias de resiliência, de, enfim, dedicação, flexibilidade, porque era uma filial que dava prejuízo.
Então nós tínhamos que fazer aquilo que você conhece, né? Um pequeno turnaround, porque era muito pequeno, filial de 60 e poucas pessoas, mas era grande para uma filial. Então nós tivemos que fazer mudança em time, tivemos que criar uma cultura, uma filial que dependia de um grande cliente, então não tinha uma cultura de vendas, não tinha uma cultura de crescimento, porque aquele cliente pagava as contas. Enfim, foi espetacular esse tempo lá, deu para exercitar muita resiliência e acho que um dos dias mais felizes foi o dia que Fernando Pereira me aprovou e nós pagamos pela primeira vez bônus para toda a filial, né? Porque o primeiro ano que a filial deu lucro e a gente fez uma distribuição de lucros. Então, isso foi uma realização tremenda de poder ter feito isso. Agora, Marcelo, você mencionou outra coisa que eu acho fantástica, né? O papel do líder, né? O seu chefe. Como é que você vê? Porque me parece assim, da forma como você falou, você é grato até hoje, né? Sem dúvida. Todos eles. Como é que você vê o papel do líder? Vamos colocar nos dias de hoje, né? Enfim, com toda essa molecada que está vindo, me conta um pouquinho, né? Os teus desafios, os desafios que você percebe aí que estão no mercado. Eu diria que ser líder sempre foi complexo. Hoje, sem dúvida, é mais complexo. Por tudo que nós falamos agora, né? Um mundo hiperconectado, um mundo hiperinfluenciado, né? Por, enfim, tudo aquilo que você ouve todo dia, as mídias, redes sociais, agora a inteligência artificial assumindo um papel muito importante, né, nas organizações. Também com uma, vamos dizer assim, uma demanda, uma exigência, as organizações exigindo cada vez mais. E o líder tem que conseguir ser inspiração. Tem uma frase do Peter Drucker, que é famoso, né? Todo mundo conhece as frases do Peter Drucker. Tinha uma que eu não conhecia, que o Carlos Aldan, que já comentamos aqui, me falou outro dia. E eu vi nessa frase muito do que o José Filipe, quando era presidente da E.ON, imprimia, e também o Fernando, enfim. É assim, o papel principal do líder, dizia o Peter Drucker, isso há, sei lá, 40, 50 anos atrás, é orquestrar a sua energia. Primeiro, assim, manage your energy, né? Quer dizer, gerenciar a sua própria energia. E depois, poder orquestrar, gerenciar a energia do seu time. O Aldan lá na Kronberg, ele fez um adendo a essa frase, uma certa ousadia aqui. Energia, a sua saúde emocional, seu autocontrole, quer dizer, gerenciar tudo aquilo que faz parte, né, da sua capacidade humana, e você aí pode gerenciar o seu time. Porque aí eu acho que energia é a palavra-chave, Nicolas, porque a energia do líder reflete no time. Exato. Né, e todos nós dizemos no ambiente empresarial, você já falou isso várias vezes, né, mar calmo não faz um bom marinheiro, mas também não faz um bom capitão. Então, quando está tudo bem, a empresa crescendo, as coisas dando certo, é fácil ser líder. Quando vem as adversidades, a tempestade, aí o líder tem que se mostrar. E nessa hora, lidar com a própria energia é fundamental, porque se a tua energia está negativa e derrotada, isso transborda ao teu time, e o contrário é absolutamente verdadeiro, né? A energia não vai dar certo, positiva, está difícil, sim, temos desafios, sim, temos que enfrentá-los, vamos ter conversas difíceis, também está na moda hoje em dia, né? Feedback é um presente. Vamos ter conversas difíceis, mas vamos superar. Vamos fazer com que isso passe. E tem que ter empatia, tem que ter muita empatia. Tem outros dois líderes com quem eu convivo diariamente hoje, o Alejandro Galícia, que é o CEO da E.ON para a América Latina hoje. Enfim, eu não reporto a ele diretamente, mas tenho uma conexão, né, diária com ele. Ele é o líder da região, eu sou líder só de um segmento de clientes. E o Alejandro, ele procura muito essa coisa da empatia, porque é um argentino, mas que cuida de 10 países diferentes, né? Então, eu vejo como ele tenta se adaptar ao Brasil quando está aqui, quando ele tenta se adaptar ao México quando está lá, ele exercita muito isso. E a líder a qual eu me reportava até pouco tempo atrás, chamada Lori Goldman, que hoje é a CEO global de todas as regiões, ela era responsável por Enterprise Clients. Eu preciso contar uma história dela que eu acho brilhante. Logo que ela montou o time global de Enterprise, ela era a CEO dos Estados Unidos. Então, ela nunca tinha tido um time global. A americana pura estava lá. E aí, a Lori, no primeiro mês em que ela montou o time era de vários países e tal,
ela fez um e-mail para nós, Nicolas, que devia ter enquadrado, assim. Ela falou, olha, era novembro. Ela disse, primeira vez que eu tenho um time global, eu não sei qual é a tradição de cada um de vocês nos seus países com as suas famílias, agora para as festas de fim de ano. Aliás, é bom timing, né? Agora para as festas de fim de ano. Então, por favor, me informem e informem a minha assistente, né, do nome, qual é a sua tradição, que dias vocês estarão off, né, do trabalho, que dias vocês estarão dedicados à família, para as festas de fim de ano, Natal, enfim, Ano Novo, porque eu quero fazer questão de não incomodá-los nos dias que vocês estarão com a família. Porra, isso para mim arrepia. Isso é uma empatia além do livro, né? Além do protocolo, do regulamento. Pô, eu quero respeitar, porque ela tem, voltamos aos valores do primeiro minuto da nossa conversa, né? Ela tem muito forte o valor da família. É uma mulher que trabalha 24 horas por dia, um trator, enfim. Mas ela, nesse texto de poucas linhas, ela transmitiu uma mensagem importante. Estejam com a sua família. Cuidem da sua família, né? Deem esse tempo. Vocês trabalham muito, todos nós trabalhamos muito, muito intensamente, longas horas, mas neste momento, fiquem com a família. Então, eu diria que o líder também tem que cuidar dos valores. O líder, a cultura da organização não é só o líder que forja, né? Ela é forjada por todo o grupo de colaboradores, de colegas. Mas o líder dá o tom. Então, quando um líder como ela, como o Alejandro também, enfim, trabalham muito, são hiper intensos, mas dão o tom de que é importante o bem-estar, é importante. A Aon hoje foca muito nisso, tentar promover iniciativas de well-being, de bem-estar, porque nós acreditamos que o colega que estiver melhor consigo mesmo vai ser mais produtivo e vai ser melhor para os nossos clientes e vai dar mais resultados. No fim do dia, 3 pilares, né, amigo? Pessoas, clientes e resultados. Agora, Marcelo, bom, eu tenho trabalhado com isso há décadas, né? E a gente sente o quanto que todos esses conceitos que você colocou precisariam ser efetivamente aplicados, né? Acho que a gente tem um mar de oportunidades. Totalmente. Mas eu queria voltar um pouco na tua carreira, né? Nesses 30 e tantos anos. Tem algum perrengue, algum grande fracasso, alguma coisa que você olha e fala, gente, olha, não façam isso. Que você pode compartilhar com a gente? Claro. Uma lista. Dá para fazer outro podcast só dos tombos. A gente falou de pingas. Eu vou separar. Só hoje dos são tombos. As pingas e são os tombos. Ô Nicolas, muitos. Desde coisas pequenas, né, até, enfim, grandes projetos que não deram certo. Eu posso te falar, assim, teve uma vez que nós fizemos um trabalho assim, impressionante, muita dedicação, de muita gente boa. Foi agora, esse é um caso bem recente. E para ganhar um cliente global, muito importante, mas que era baseado na América Latina. E nós estávamos muito confiantes. Realmente, fizemos tudo o que era necessário. E não ganhamos. Horas de trabalho, investimento, você sabia. Você conhece esse you know the drill, né? Esse gosto amargo. Essa sensação, né? Fizemos tudo certo. Não ganhamos. Por um fator realmente inesperado de um concorrente que trouxe à mesa. E aí eu vi algo admirável, porque a pessoa que liderou esse projeto era do meu time, eu era parte do time, isso é importante. Quem liderou foi uma pessoa do meu time, eu era parte do time ajudando para que esse projeto desse certo. Viajei, enfim, fizemos um monte de reuniões e tal. Essa pessoa ficou arrasada, eu também fiquei. Mas nessa hora, vários outros líderes estavam acompanhando isso, inclusive o próprio Alejandro que eu comentei, a Lori, outra líder que hoje eu reporto uma outra líder global chamada Anne Corona, que foi a CEO da Ásia e hoje é a CEO de Enterprise. Todos fizeram mensagens muito, eu diria assim, de suporte, sabe? Supportive. Mensagem, olha, ok, vocês fizeram tudo o que era possível, fizeram o melhor, vamos pegar esse aprendizado e vamos para o próximo projeto. Vamos ganhar, perdemos essa, vamos ganhar 2. Exatamente. Né? A frustração, na hora, o impacto existe, mas vamos ganhar, agora perdemos uma, vamos ganhar 2, vamos agora ver o que a gente pode aprender para ganhar.
E são inúmeros casos. É que esse foi esse ano, então está muito fresco na cabeça. Tivemos também um caso gravíssimo, assim, de uma aquisição muito mal sucedida no Brasil. Mas que aconteceu, tiramos com algumas coisas boas, mas foi muito pior do que nós imaginamos. É um desafio gigantesco. Grande desafio. Uma aquisição que não foi aprovada, enfim, por mim, né? Não foi uma decisão minha. Eu aprovei também, claro, fui um dos que aprovou, mas foi uma aquisição aprovada globalmente e que foi muito mal sucedida. Aprendemos e já fizemos, depois disso, aquisições muito bem sucedidas. Então, todo o fracasso desse caso levou a sucesso de outros. Aí vem a resiliência também. Tá? Eu lembro que um amigo uma vez me contou uma história que aconteceu, teoricamente, na empresa que ele trabalhava, em que 4 diretores fizeram um projeto que deu errado e perderam assim, $1 milhão. Aí chegaram para o presidente e falaram a carta de demissão, né, porque tinham perdido aquele valor. O presidente falou, não, nada disso, demitir vocês é fácil. Agora vocês vão e ganhem 2. Perderam esse? Perderam. Aprenderam? Vai e ganhe 2. Parece clichê, mas não é. É a realidade. Né, amigo? Tombos tem toda hora. Poxa vida, tive um colega do meu time que eu apostava muitas fichas nele, um craque, poderia ser meu sucessor. Do dia para a noite foi convidado para ser presidente de uma das nossas concorrentes, num outro país. O que eu posso fazer? Ok, vai com Deus. Vamos começar de novo, vamos contratar uma outra pessoa para esse lugar. Então, tudo isso acontece. Eu diria que tombinhos tem todos os dias, né? Tombos maiores, felizmente, não tanto. Mas eu sempre dizia para o meu time, Nicolas, a gente erra e acerta todos os dias. Vamos tentar acertar mais do que errar. É isso aí. Se nós conseguirmos acertar mais do que errar, nós vamos prosperar, nós vamos à frente. Se nós errarmos mais do que acertar, realmente temos um problema e aí tem que ser feita uma mudança estrutural. E Marcelo, se você não errar a cada dia, você está fazendo alguma coisa errada ou não está fazendo alguma coisa. Não está usando. Porque, meu amigo, é isso aí. Todo dia você vai fazer alguma bobagem, alguma besteira, alguma coisa que você vai olhar mais para frente e falar, opa, não vou fazer mais. Exatamente. Agora, Marcelo, eu queria abordar ainda um tema que eu acho super legal na tua história, né? E eu brinco com você toda vez que a gente se encontra, né? É verdade. Tá aí o nosso popstar. Tá me devendo uma palhinha, hein? E por que para quem não sabe, né? O Marcelo é o vocalista de uma banda de executivos, empreendedores, enfim, líderes, né, chamada The Corporates. E é uma banda super legal e você faz um trabalho fantástico, vocês fazem um trabalho fantástico, mas eu queria abordar, só instigando você, claro, né? Quem canta os males espanta. Muito. Se bem que também tem o estresse de cantar, né? No dia você tem que se preparar. Nico, o projeto da The Corporates, que é a nossa banda e que você está nos devendo uma palhinha, já sei que você está estudando também. Por sua influência, diga-se de passagem. Por favor, né? É um projeto fascinante que também tem desafios, também tem tombos, hein? Já fizemos, assim, felizmente, shows espetaculares e shows em que nós erramos muito. Então também tem as suas pingas e tombos no mundo, vamos dizer assim, nesse mundo paralelo nosso da música. E que aconteceu assim, né? Amigos que você conhece todos, né? Que nos encontramos aí nos eventos empresariais, inclusive no CEO Fórum do Experience Club. E começamos a ver essa afinidade que tínhamos com a música e resolvemos fazer começou como uma brincadeira, começou a ganhar força e surgiu então esse insight. Quando nós fizemos a primeira apresentação lá no fórum do Tivoli em 2019, eu acho que foi, sabia? Acho que sim. E em 2019. E aí veio lá o Ivo da Tia Fonrad, permita falar o nome dele aqui, e da Atier, que é uma empresa brilhante, né, de arquitetura, talvez disparadamente a mais importante do Brasil. O Ivo nos contratou para fazer um show na festa de fim de ano deles e falou, opa, isso pode ser uma coisa interessante, porque a gente passou então a arrecadar, né, enfim, ingressos ou cobrar cachê, olha só, que ousadia. E doamos 100%, como você sabe, todo o cachê, todo o patrocínio, todo o ingresso, quando a gente toca em algum lugar, nós doamos para obras sociais que nós apoiamos, né? Tem a obra lá do meu querido Padre Renato, que são, enfim,
5 casas, 4.000 crianças e jovens. Tem a obra do Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. Já apoiamos o Amigos do Bem, né, da Alcione também, que é uma obra maravilhosa, enfim, e outras tantas. Então, isso também faz muito. Aliás, a Gislane já nos convidou para fazer uma vez uma apresentação lá no final de um fórum do MFN, do Mulheres Fazendo Negócios, e passou a ser, ao mesmo tempo, né, a gente consegue unir uma paixão, que é a música, com um propósito, que é ajudar, fazer a nossa parte também. Além do que a gente consegue divertir os amigos, o que é espetacular. Quando a gente vê aqueles amigos queridos como você, tantos amigos que estão ali se divertindo, né, com os maridos, esposas, namorados, namoradas ali, curtindo música com a gente, vibrando num momento também, você falou, quem canta os males espanta. Não serve para mim, serve para todos, que todo mundo que está ali cantando e curtindo naquele momento, a banda toda, e a audiência está conosco, é um momento de descontração, de energia positiva, de conexão entre amigos, que nós acreditamos que nos recarrega para os tombos que vêm por aí. Marcelo, a gente já está chegando próximo ao final. Você tem algum mantra, algo que você repete para você mesmo, naqueles momentos difíceis, que você precisa daquela energia extra? Tem algo que você pode compartilhar com a gente? Uau, tenho vários, mas eu vou falar para você um que é da minha adolescência, que eu aprendi quando, enfim, tive um tempo que eu fazia Kung Fu, que na verdade é um Wushu, eu e meu irmão, coisa de moleque, né? Eu não sabia de adolescente. E a gente fazia com um mestre chinês chamado Danny Hu, que foi um dos primeiros chineses que veio ao Brasil trazer Ju, e tinha um provérbio que uma vez um dos principais professores, né, discípulos do Danny Hu, escreveu assim, era a lousa, né, da academia, que é assim: o homem muito forte vence 1000 batalhas, ou 1000 exércitos, dependendo da tradução. O homem muito forte vence 1000 exércitos, o homem mais forte vence a si mesmo. Esse é algo que também, para mim, desde que eu fui adolescente, quando eu li isso, falei, isso faz muito sentido, né? Vencer as nossas barreiras, as nossas dificuldades, os nossos caindo, tombar, levantar, resiliência e tal. E tem outra, Nicolas, que aí é o que eu mais gosto e já tive a oportunidade de comentar em várias, assim, entrevistas, eventos e tal, que essa, para mim, é uma filosofia de vida. É um provérbio cristão da igreja primitiva, né? Formada pelos apóstolos, assim, logo após a ressurreição de Jesus, que diz o seguinte: uma vela pode acender milhares de outras sem diminuir a sua própria luz. Isso tem tudo a ver com liderança, tem tudo a ver com carreira, tem tudo a ver com ser um bom amigo, um bom colega. Eu não preciso diminuir ninguém para brilhar. Pelo contrário, você brilha mais forte quando você brilha junto com outros. Pode ver, né, que essas procissões, quando você tem uma vela acesa, tem um pouquinho de luz. Aí você acende um monte de velas, aquele brilho é incandescente. Então uma vela pode acender milhares, e uma só começa, né? Você pode acender uma vela e essa acende uma, acende outra. Uma vela acende milhares de outras sem diminuir a sua luz. Pelo contrário, brilhando mais. Então esse para mim é talvez assim, um dos provérbios que eu guardo como filosofia de vida e que, diria, tem tudo a ver com esse papo maravilhoso que a gente teve. Puxa vida. Marcelo, excelente. Puxa, queria te agradecer, um papo fantástico. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, peço que vocês deem o like, se registrem no canal. Não é registrar, né? É outra coisa. Inscrever. Se inscrevam no canal. Mas é isso mesmo, a gente está fazendo aqui o Vive a Cores. E nós teremos conversas incríveis como essa, né, Marcelo? Sem Puxa, dúvida, é uma bênção. Né? Eu só posso, né, expressar minha gratidão por você ter vindo aqui e compartilhado tantas coisas boas com a gente. Muito obrigado. Viu? Obrigado a você, parabéns pela condução, amigo. Você está um craque realmente nesse papel aqui de entrevistador e condutor, de empresário agora. Parabéns aqui pelo teu local, aqui, o Film Lab, né? O time que faz aqui, o Film Lab. Pô, Marcelo, você... aliás, com o microfone Shure, que quem é de banda sabe que são os melhores. Então, parabéns ao time da Film Lab, aqui o Breno, e por todo esse setting que está maravilhoso. Espero que esse projeto, Nicolas, inspire muitas pessoas, jovens, enfim, aqueles jovens há mais tempo também, para que sejam pessoas mais realizadas e mais felizes nas suas carreiras. Parabéns. Marcelo, super obrigado. E o Marcelo me resgatou. Film Lab, agradecido
O espaço é espetacular. Vocês são parceiros de coração. Marcelo, super obrigado. Um abraço. Abraço, até a próxima, Vitor.